Estamos de volta com o ND Agro desse domingo, dia 20 de setembro. E a alta do arroz ainda é um assunto nas rodas de conversa aqui no estado. O aumento no preço do alimento pesou no orçamento de muitas famílias. E em Santa Catarina, que é o segundo estado que mais produz o grão em todo o país, tem produtor animado com a elevação dos preços. A embalagem de 5 quilos de arroz, que na gôndola do mercado custava em média R$ 10 antes da pandemia, agora está sendo vendida por cerca de R$ 20. E a tendência é que se torne ainda mais caro. Essa valorização do grão se deu porque, enquanto outros países seguraram a produção para o mercado interno, o Brasil continuou exportando. E nós tivemos um volume de exportação maior nesse ano do que nos anos anteriores. Os países africanos compraram muito arroz da América Central e o arroz foi exportado. Segundo, que não se fez nenhum estoque regulador por parte do governo. Hoje, a saca de arroz de 50 quilos direto do produtor custa cerca de R$ 90, quase o dobro do que é considerado normal. Se a notícia preocupa o consumidor, para o produtor, o aumento no preço do arroz é visto como positivo. Ao mesmo tempo que ficamos satisfeitos, com a rentabilidade melhor do negócio, mas a gente sabe que esse tipo de situação gera no futuro super safras, porque é rentável, todo mundo quer plantar, e lá na frente a gente já sabe que a gente vai ter momentos difíceis pelo excesso de produção e queda natural de preços. Aqui na propriedade do seu Elmar, no município de Gaspar, a expectativa é chegar ao final da safra em março ou abril com 330 toneladas colhidas. Foram plantados 33 hectares de arroz e não há possibilidade de aumentar a produção. Seu Elmar começou na lavoura muito cedo e lembra que em poucos momentos o plantio foi tão valorizado. Criação foi dentro de lavoura de arroz, Brincava quando criança dentro da lavoura, acompanhando meus pais nas tarefas da lavoura, e continuo até o momento nas lavouras, cuidando, plantando, colhendo. Santa Catarina é o segundo estado que mais produz o grão em todo o país. Só fica atrás do Rio Grande do Sul. Em solo catarinense, a produção rende 1.100.000 toneladas. São 150 mil hectares plantados anualmente, 22 deles no Vale do Itajaí. A área plantada aqui é limitada, então ela já vem sendo explorada ao máximo. Então não tem como aumentar a área de plantio. Até porque, pela qualidade do nosso solo, não tem como implantar uma outra lavoura. Outra questão, o produtor está muito animado com o preço, está procurando investir um pouquinho a mais, mas a gente não pode esquecer de um detalhe. A indústria do produtor é a céu aberto, então ela vai depender das variáveis do tempo, que vai influenciar na produção. Mas será que pode haver um meio termo que seja bom para consumidor e produtor? O governo já entrou com algumas medidas, inclusive tirando a TAC, que é aquela taxa de 12% da importação, do arroz não oriundo do Mercosul, porque aqui a gente já não tinha essa taxa. Então a tendência do preço do arroz é dar uma normalizada. De repente até pode subir alguma coisinha mais agora nos próximos dias, mas com a chegada desse arroz de fora deve normalizar. O dólar baixando, esse arroz do Mercosul, ele entra num custo menor, então automaticamente vai baixar o preço. Na região do Vale do Itajaí, 80% da área destinada para o arroz já está plantada. Agora começa a aplicação dos herbicidas, que deve durar até novembro, para que a colheita comece entre 5 e 10 de janeiro de 2021. A expectativa é que na próxima safra os preços venham mais atrativos para quem consome. O que nós podemos sugerir nesse momento para o consumidor é que uma mudança de hábito de consumo, trocar os produtos que estão em alta por produtos que estejam mais acessíveis. Nesse caso, do arroz pode ser substituído pelo macarrão, por exemplo, pela batata, pela farinha de milho e pela farinha de trigo. É uma alternativa para que o consumidor consiga driblar esse momento de alta desses preços. E hoje, na série Agro, a força da economia catarinense, vamos falar sobre a tecnologia na produção de proteína animal. Cada vez mais, os produtores catarinenses investem em máquinas e equipamentos modernos para aumentar a produção e reduzir custos. É um caminho sem volta e que só tende a evoluir nos próximos anos. Gente, tem até robô que toca música clássica para acalmar os animais. Olha que interessante.
Essa é uma tendência que ganha cada vez mais espaço no meio rural. Máquinas modernas e inteligentes, aos poucos, vão sendo inseridas no dia a dia dos produtores. Este robô é responsável pela distribuição da ração para os suínos nas baias. Os horários e a quantidade de alimento são controlados com um mínimo de intervenção humana no processo. Hoje, cerca de 70% dos custos de produção da carne suína estão diretamente ligados ao consumo de ração. O uso do robô reduz o desperdício, aumenta a produtividade e torna a carne produzida aqui mais competitiva. O robô alimentador para suínos, o RoboAgro, trouxe a suinocultura de precisão para dentro das granjas, trazendo mais qualidade de vida e mais retorno financeiros para todos os produtores. A robotização tem sido adotada com muita força pelo setor, uma vez que com essa tecnologia nós conseguimos obter os melhores índices, aproveitando todo o potencial genético dos animais. E o robô ainda toca música clássica enquanto distribui a ração. A tecnologia é inédita no país e foi lançada por uma empresa de Caxias do Sul. Só em Santa Catarina já são 350 robôs auxiliando os produtores. Esse é só um exemplo da robotização na produção, a chamada suinocultura 4.0, onde as mais diversas ferramentas e tecnologias são usadas para otimizar todas as etapas do processo produtivo. E o agronegócio está cada vez mais apostando nessa onda de inovação para se aperfeiçoar. Sempre é um setor muito atento que, quando surgem inovações que contribuam ou para redução de custo, para aumento de rentabilidade e produtividade, o setor rapidamente adota. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em 2050, a população mundial deve atingir mais de 9 bilhões de pessoas e será necessário um aumento de cerca de 60% na produção de alimentos para atender a demanda. O Brasil precisaria crescer uma média de 40% para suprir a necessidade da população por comida. Existem aí profissionais que dizem que o Brasil pode suprir essa demanda de crescimento sem ter quase um aumento importante na área cultivada, na área produzida. Então, sem dúvida, investimento em tecnologia é uma grande oportunidade que existe para cada um dos subsetores do agronegócio poderem, de fato, ganharem produtividade, reduzirem seus custos, estarem mais competitivos no mercado, no cenário mundial como um todo. Segundo os especialistas, mais do que nunca, aumentar os investimentos em tecnologia e inovação é uma necessidade. São elementos essenciais para a busca de soluções que otimizem os processos da cadeia produtiva. A suinocultura de precisão não é mais o futuro, e sim o presente no dia a dia das granjas. A robotização tem ajudado e muito o dia a dia de produtores e de agroindústrias. Mesmo nesse momento de pandemia, onde pelo protocolo tem sido feito distanciamento, contato com as pessoas, com o robô, com essa tecnologia, todo esse canal, todo o setor, tanto produtores e agroindústrias, ficam conectados em tempo real de tudo que está acontecendo na granja, preservando os melhores resultados e os melhores benefícios para todo o setor. Isso é revolução, isso é tecnologia. Isso já está acontecendo dia a dia nas melhores granjas e nas melhores agroindústrias do setor. O agro catarinense sempre em destaque, né? E o ND Agro deste domingo fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Outras informações é só você acessar o nosso portal ND+. Uma excelente semana e até domingo que vem. Tchau, tchau!